Cordiais saudações ao Padre Tadeu, pároco e cura, né, da Catedral de Nossa Senhora da Ponte, Padre Washington, que canta muito bem, né, está nos visitando. Ele é da Igreja Irmã Porto das Pedras, não é isso? Ponta de Pedras, no Pará. Então ele está aqui, veio para minha posse, né, é a nossa Igreja Irmã, não é isso? Bom, hoje nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. E sempre o segundo domingo da Quaresma é o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Assim como o primeiro é sempre a tentação. A Quaresma é a travessia do deserto. E a Transfiguração é o oásis no meio do deserto. Quando a gente vê aqueles filmes, o sujeito morrendo de fome no deserto, né? De repente ele vê lá uma palmeira verdinha, água, é o oásis, né? Aquele alívio no meio do sofrimento. Pois é, bem na travessia do deserto, nós temos o Evangelho da Transfiguração, que nos mostra um pouquinho da glória do Senhor. E Jesus leva ao Monte Tabor os mesmos apóstolos que testemunharam, por exemplo, o ressuscitamento da filha de Jairo. Eram os mesmos três, Pedro, Tiago e João. Também foram os três que estiveram com Cristo no Getsemane, quando Jesus passou pela sua paixão. Foram testemunhas da glória e da agonia. Testemunharam tanto a glória como a paixão do Senhor. Certamente a experiência do Tabor foi decisiva para que esses três apóstolos, no momento do sofrimento, não fugissem, não abandonassem de vez o Senhor. Eles abandonaram, mas não de vez, pois retornaram. Certamente essa experiência fez a diferença. E aqui a gente pode tirar algumas coisas bem próprias para a nossa vida. Tanto alegria como sofrimento são elementos constitutivos da vida humana. Nossa vida é feita por momentos alegres e também por momentos tristes. Tem um salmo que diz assim: 80, 90 anos vai a nossa vida. A maior parte deles, porém, sofrimentos e vaidades. Passa depressa. E é isso. Nossa vida é marcada por alegrias e por sofrimentos. Há momentos em nossa vida, especialmente os momentos de sofrimento, que parece que Deus está ausente. E é um momento mais perigoso, porque muitas vezes o desânimo toma conta do nosso íntimo. É o que os místicos chamam de noite escura da fé. Você ser fiel a Deus quando tudo vai bem é fácil. E quando parece que tudo dá errado, e você continua se mantendo fiel. Eu estava meditando hoje de manhã o Evangelho e me lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Nós a conhecemos pela sua grande santidade e testemunho de vida. Eu me lembro de um famoso cantor, uma entrevista que ele deu, que ele encontrou a Madre Teresa de Calcutá no aeroporto de Amsterdã, na Holanda. E aí quis conhecê-la de perto. E conversou um pouco com ela. Depois ele tomou o rumo dele e ela o rumo dela. E aí o repórter perguntou assim para ele: o que você achou da famosa Madre Teresa de Calcutá? E ele respondeu assim: senti Deus presente naquela velhinha. Nem sei se ele é católico ou não, mas a presença da Madre Teresa era algo fascinante. Ela exercia na própria vida aquilo que São Francisco de Assis disse aos seus frades: pregue o Evangelho, vírgula, se precisar, use palavras, ponto final. A vida falava por si só. Pois bem, muitos não sabem, mas por 50 anos, em torno de 50 anos,
Em cartas trocadas com seu diretor espiritual, Madre Teresa passou pela noite escura da fé. Passou por momentos terríveis, de dúvidas, até mesmo da existência de Deus, mas continuou fiel, acordando de madrugada, rezando, indo à rua, pegando aqueles homens e mulheres abandonados, levando para o seu hospital, isso por cerca de 50 anos. Apesar da crise pela qual ela passou. É a noite escura da fé. Nesses momentos, a confiança, a fé em Deus é que dá sentido à vida. Isso é fé, a verdadeira fé. É o que acabamos de rezar no Salmo responsorial. Versículo 20. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Mesmo quando as coisas não saem como queremos, continuamos confiando em Deus. Isso é fé. Isso faz a diferença. Pois bem, a primeira leitura fala de Abraão, nosso pai na fé. A vida de Abraão também não foi fácil. Deus lhe prometeu descendência numerosa, muitas terras, mas não deu a ele um contrato assinado, garantindo tudo isso. Qual era a única garantia que Abraão tinha? A palavra de Deus e nada mais. E ele confiou na palavra de Deus. Foi fácil? Não foi. Também passou por muitas provações. Muitas. Eu me recordo de uma explicação que eu vi por um especialista antigo, que eu achei belíssima. Quando ele pega aquela passagem de Abraão, que Abraão está vendo uma crise terrível, esperando a realização da promessa divina, e nada acontecia, os anos se passando, e nada. O filho prometido também não vinha, a esposa era estéril, parece que Deus o tinha enganado, mas ele continuava ali fiel. Aí uma bela noite, Deus diz a Abraão, vamos selar um contrato, uma aliança. E pede para Abraão, naquela época, no Antigo Oriente, os contratos eram selados dessa forma. Você pegava alguns animais, matava, dividia ao meio, metade para cada lado, passava o sangue dos animais no centro, e as duas partes que iam contrair contrato passavam, dizendo as cláusulas do contrato. E se uma das partes não cumprisse, ia ter o mesmo fim daqueles animais. Funcionava. É lógico que a gente não usa mais isso hoje, Mas era o costume da época. Pois bem, Abraão preparou tudo. A certeza que iria selar, agora o Senhor vai cumprir o que ele prometeu, será um contrato. E de fato, Deus se manifesta, só que na hora de passar pelo centro do corredor, Deus faz cair um profundo torpor em Abraão, ele não passa. Se ele só vê Deus passar, ele não passa. E Deus promete a ele que ele vai ser pai de uma grande multidão de pessoas, de uma grande nação. O que isso nos ensina? Que a fé em Deus é, antes de tudo, graça. A salvação é graça. O contrato que Deus fez com Abraão não foi bilateral, foi unilateral. Só Deus assumiu a responsabilidade. Ele não nos abandona nunca. E a partir dali, Abraão passou a ter uma outra postura. Até ver, por exemplo, o nascimento de Isaac, o filho da promessa, Deus não o abandonou. Mas ele foi provado na fé. Pois bem, esse episódio do Tabor também nos ensina muito. Primeiramente, a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. Escutai-o. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é algo fisiológico, vocês estão me ouvindo, mas pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Escutar já é algo espiritual. É ouvir, guardar, meditar e pôr em prática aquilo que foi ensinado. Escutar é a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. É ela que sustenta a nossa fé nos momentos de crise. Nos momentos difíceis. É a palavra de Deus que nos fortalece.
Eu me recordo de um colega, que hoje é padre, há mais de quase 40 anos atrás. Nós éramos seminaristas. E aí ele falou assim, terminou a missa, ele foi para a porta da igreja e começou a perguntar para o povo qual era o evangelho do dia. Olha, já tinha gente que não se lembrava mais, né? Escutai. O Papa Bento XVI dizia assim, a palavra de Deus é performativa. Ela não é informativa. Ela é mais do que isso. Ela contém a graça de Deus. Ela toca o coração das pessoas. Então, escute. Leve a sério a palavra de Deus. E por fim, a experiência do Tabor, né? Pedro ficou tão entusiasmado com o que viu, que disse assim, mestre, é bom estarmos aqui. Passamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Moisés, a lei. Elias, a profecia. Todo o Antigo Testamento. Todo ele converge para Cristo. Mas Pedro ficou tão entusiasmado que ele não queria mais ir embora. Que o que ele viu era tão fascinante. E aí eu fico imaginando, um dia quando estivermos contemplando a glória de Deus, como será fascinante, não? Como deve ser fascinante. São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica, que nós, na eternidade, vamos passar toda a eternidade descobrindo novidades em Deus, porque Deus é a novidade inesgotável. Horizonte sem limites. Como isso deve ser fascinante. Como é fascinante. Vale a pena a gente vencer as dificuldades da vida e ser fiel ao Senhor, se ancorando sempre na palavra de Deus. E termino com uma frase da carta de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, nós somos cidadãos do céu. A palavra paróquia vem da língua grega, significa local onde se reúnem os peregrinos. Vocês viram que eu, os padres, entramos em procissão. Tudo bem que a gente gosta de fazer procissão, mas a procissão tem um sentido litúrgico e simbólico. Simboliza que somos peregrinos. Aqui não é a nossa morada permanente. Nós estamos de passagem. E um dia estaremos também, como diz o Apocalipse 5, com os santos, né, os anjos, contemplando a glória de Deus. Por isso, enquanto somos peregrinos, permaneçamos firmes na fé, sempre ancorados na palavra de Deus, escutando, não apenas ouvindo, mas escutando a palavra de Deus. Amém.